Oi, voltei. Vamos seguir fazendo questão? Estamos na 31, né? Sobre os princípios, sobre o princípio constitucional da impessoalidade, assinale a opção incorreta. A gente quer aquilo que não está certo. Letra A. Aplica-se internamente à administração para evitar que esta apresente-se com marca pessoal do ocupante momentâneo do poder ou outra fórmula de identificação de sua pessoa. A gente já viu que essa questão aqui, ela tá certa, né? A gente lembra da obra que não pode ter nome do prefeito, não pode ter nome do governador. Tá correta essa questão, mas a gente quer a errada. Então, ela tá certa, mas ela não tá certa não. Vamos para B. A atividade da administração deve objetivar exclusivamente, atenção quando aparece esse tipo de palavra, a realização do interesse de todos, jamais de uma pessoa ou um grupo particular. Trouxe exclusivamente, trouxe jamais, nos deu todos os sinais. E a letra B é a nossa alternativa porque a gente quer errado. É claro que a gente sabe que a administração pública ela visa sim a realização do interesse público, mas não é exclusivamente e muito menos jamais de uma pessoa ou grupo em particular. Lembra quando a gente fala, por exemplo, do princípio da publicidade? Qual é uma das exceções que tem lá? Quando ferir a intimidade de uma pessoa, certo? Então você está, nesse momento, colocando o direito dessa pessoa acima do interesse público, porque, entende? Você está fazendo isso. Nesse caso, então, a gente pode dizer que está errada a letra B. Tem outras situações em que mostraria que a letra B está errada. E ela nos deu esses sinais com exclusivamente, jamais, também. Vale lembrar aqui que os direitos, os princípios administrativos, eles não são absolutos, então tem cuidado com esse tipo de questão. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas, mas elas vão estar corretas, porque a gente estava aqui buscando a incorreta. Letra C. A impessoalidade baseia-se diretamente nos princípios da eficiência e da publicidade. Certo. Rejeita a aplicação do conceito privatístico de propriedade ao patrimônio e aos bens públicos, já que a finalidade da atividade administrativa deve a todos aproveitar e não ao interesse pessoal do administrador. Quem que rejeita a aplicação? É a impessoalidade que está lá no enunciado, ele está completando aqui. Então está certo também. Letra E. As diferenças naturais existentes entre as pessoas não podem servir para justificar tratamento jurídico diverso, salvo se esse tratamento realizar diretamente um valor constitucionalmente determinado. Que susto, achei que essa aqui ia estar errada também. Se não tivesse essa última frase, ela ia estar errada. Lembra que a igualdade, mas a igualdade entre os iguais, quem é diferente tem sim, trata-se sim com diferença, e por isso a gente pode ter acesso aí às cotas, por exemplo. 32. A eficiência como princípio da administração pública foi introduzida na Constituição Federal de 1988 por meio da emenda 19 de 98, seguindo na linha de algumas legislações estrangeiras. No entanto, outras alterações feitas no texto constitucional são exemplos da materialização da aplicação do referido princípio. Assinale, entre as opções que seguem, aquela que não seria um exemplo da aplicação do princípio da eficiência, o que não tem nada a ver com eficiência. O que é eficiência? A gente já viu, né? Fazer mais com menos. Letra A. A introdução da figura do contrato de gestão com um acréscimo de autonomia administrativa em função do desempenho de metas específicas. Está falando de desempenho, de atingir meta específica, tem a ver sim com eficiência. Vamos ver a letra B. A possibilidade da perda do cargo por parte do servidor público na hipótese de avaliação periódica insatisfatória de desempenho na forma da lei assegurada ampla defesa. Então, o servidor público foi lá, fez aí uma prova e viu que ele não estava, verificou-se que ele não saiu bem nessa prova de desempenho. Tem a ver com eficácia, gente, com eficiência, desculpa. A gente mantém essa questão aqui. Vamos para a letra C. A determinação que a União, os Estados e o Distrito Federal mantenham escolas de governo
para a formação e aperfeiçoamento de seu pessoal. Falou em formação e aperfeiçoamento dos servidores de novo, então estamos aqui na mesma linha, né? Letra D. A previsão da participação na administração direta e indireta do usuário de serviços públicos por meio do registro de reclamações relativas à prestação destes, sendo asseguradas a manutenção de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade de tais serviços. Então, está falando de o administrado, a pessoa que está recebendo o serviço público, avaliar como é que está sendo a qualidade desse serviço. A gente está falando de eficiência nesse caso? Sim. Letra E vai ser a nossa alternativa. Vamos só ler para a gente confirmar isso. A previsão da remuneração de determinadas categorias de servidores, exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado, proibido o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. A gente falou aqui, em algum momento, sobre produzir mais com menos, sobre produtividade, sobre economizar o tempo, sobre alguma coisa nesse sentido? Não, a gente falou aqui de dinheiro única e exclusivamente, né? Falou da promoção, falou de vetar, não sei o quê. Vetar a gratificação, inclusive, é uma coisa que não ajuda em nada a eficiência do servidor. Eu ia ficar um pouco chateada. Então, a letra E vai ser a nossa alternativa. 33. A súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal enuncia: a administração pode anular seus próprios atos. Opa! Quando é que ela pode anular os seus próprios atos? Quando ela pratica o quê? Você sabe, eu estou ouvindo você dizer daí. Quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial por meio da súmula número 473. O STF consagrou, cadê ela? A autotutela. Eu não vou comentar muito essa questão, porque a gente falou disso anteriormente e eu vou deixar para a gente tratar aqui de questões que ainda não foram tão exploradas assim. Essa você acertou, eu tenho certeza. 34. Segundo Meirelles, administrar é gerir interesses segundo a lei, moral e finalidade dos bens entregues à guarda e à conservação alheias. Se os bens de interesse geridos são individuais, realiza-se a administração privada. Se são coletivos, realiza-se a administração pública. Neste contexto, assinale a opção que não apresenta um dos princípios que norteiam a administração pública. Que enunciado sacaninha, né? Porque olha como ele traz negativando, assim, né? Para que a gente caia. Porque se você perder isso aqui, se você perder esse não, você erra a questão. Você erra a questão facilmente, né? Ele quer aquilo que não é princípio da administração pública. Ele quer aquilo que não é limpe, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada. Olha que legalidade. Se você não prestar atenção nesse não aqui, você vem e marca a letra A, já era. Mas você não vai cair nisso. Letra A, legalidade. Preza aos mandamentos da lei. A empresa privada precisa obedecer aos mandamentos da lei? Sim, né? De certo ponto. Mas não, no caso aqui, né? Você vai entender. Olha só, deles não podendo se afastar sob pena de invalidade do ato. Na verdade, a empresa, ela também não é... Ela é que nem a gente, né? Se não está escrito, não está proibido. Já na legalidade, não é bem assim para a empresa, para a administração pública. Letra B, impessoalidade. A gente sabe que não vai ser nossa alternativa, mas vamos ler. Qualquer atividade de gestão pública, isso aqui também dá dica cabeça, né? Para quem não souber, deve ser dirigida a todos os cidadãos, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Finalidade. Finalidade, lembra? É aquela que fala que o ato tem que ser para beneficiar o interesse público. Mas ele colocou aqui, né? Impõe-se à administração pública a prática de atos voltados para o interesse público. A habilidade. A habilidade aí você nunca vimos quando falamos de princípio da administração. Então, essa aqui vai ser a nossa alternativa, mas vamos ler. Por parte daqueles encarregados das operações para dirigir, coordenar estas operações a fim de que sejam cumpridos os planos. A habilidade, ela obviamente vai ser a nossa alternativa, ela está voltada mais para
para a gestão particular do que pública. E vale lembrar aqui também que às vezes a administração pública ela não visa cumprir planos, não visa lucro, mas ela visa, por exemplo, garantir emprego. Ela às vezes faz algo que não seria lucrativo, mas que vai beneficiar a população. Letra E, igualdade. Todos os cidadãos são iguais perante a lei e, portanto, perante a administração pública. Nossa, mas essa questão trouxe muita dica. Ela trouxe várias administração pública, cidadãos. Quem é empresa pública, privada não precisa se preocupar com isso, nem com cidadão, nem com não sei o quê. Então, acho que essa dava para acertar fácil, assim, com certa facilidade, mesmo que você não soubesse decorado tudo que é princípio. Até porque você não precisa decorar tudo que é princípio, tem que saber só o que cai. Por isso que é bom estudar fazendo questão, que é o que a gente faz aqui. 35. O dever da administração de dar transparência. Olha a transparência. O que você pensa quando a gente fala em transparência? Não é num tipo de roupa, é em publicidade, sempre. Aos seus atos denomina-se publicidade. Olha aqui ela, letra C. 36. Analise os itens a seguir relacionados a princípios que norteiam a atividade da administração pública, ao contrário daquela ali, né? E marque V se assertiva for verdadeira e F se for falsa. Vamos dar uma olhada. Ao final, analise a correspondente. Tá. Segundo o princípio da impessoalidade, a atuação do administrador público deve objetivar a realização do interesse público. Certinho, verdadeiro. Eliminamos já B e D. Olha aí. Vamos ver o segundo aqui. Em razão do princípio da isonomia, igualdade, é vedada, é proibida a adoção de quaisquer discriminações positivas pela administração pública. A gente já viu que isso aqui é falso. Lembra que a igualdade entre os iguais, quem é diferente, a gente trata com diferença, porque não estão em pé de igualdade, portanto, merecem outro tratamento da administração pública. É F. VF, 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 já foi a B, já foi a C, já foi a D, também entre A e E. 3. As restrições ao direito de greve do servidor público decorrem do princípio da continuidade das atividades da administração pública. Perfeito. Por que não está errado essa? Porque ele escreveu aqui, ó, restrições. Estaria errado se aí tivesse escrito proibido. Proíbe ao direito público, proíbe o direito de greve aos servidores públicos. Aí estaria errado, porque o princípio da continuidade, ele não proíbe a greve, mas ele restringe a greve. Porque o princípio da continuidade, ele diz o quê? Que é preciso que a atividade pública continue, né? Que os serviços públicos sejam prestados aos cidadãos. Mas há uma restrição, não uma proibição. Por isso, essa aqui tá certo. Então, VFV. VFV. E a letra A já foi, a letra E vai ser a nossa alternativa, mas vamos dar uma olhada aqui na última. A estipulação legal de prazo decadencial, lembra da decadência? A gente já falou, mas vamos lá. Decadência perdeu o direito, porque não usou no prazo. Eu sei que elas se confundem por causa da questão do tempo, mas preste atenção. Decadência perdeu o direito. Prescrição você tem o direito, mas não vai usar, porque acabou o tempo de usar o direito. Prescrição tem direito, decadência não tem direito. A estipulação legal de prazo decadencial para a administração anular seus atos é contrária ao princípio da segurança jurídica. Falso. Como diz a letra E, né? Olha aí, acertamos. Mas ela tá falsa e eu preciso lembrar você o seguinte. Lembra aqui, ó, decadência e aqui, ó, segurança pública. Elas se amam, elas estão juntas, estão unidas. Elas não têm contrária, não. Elas não são contrárias, elas são super harmoniosas. Decadência e segurança jurídica, elas se amam, tá? Quando falar que elas são contrárias, é mentira. Por que isso? Porque a administração pública ela pode dar, e é comum que ela faça isso, dê outras interpretações para algo ali que ela estabeleceu. E para que não vire uma bagunça, né? Por exemplo, aquele caso que a gente já viu do servidor público que foi inconstitucionalmente, né, ilegalmente colocado no serviço público. Mas a administração teve 5 anos para anular esse ato. Como ela não anulou nesse tempo, o direito dela de anular sofreu aí a decadência, por isso ela não tem mais o direito. E o servidor que foi colocado ilegalmente, foi aprovado ilegalmente, não sei o que aconteceu,
mas foi inconstitucionalmente, ele permanece como servidor, permanece com todos os benefícios. Por quê? Graças à segurança jurídica. E é preciso que seja assim para que não ocorra, né, uma brusca mudança na vida do administrado que é beneficiado com isso. Porque o tempo passou tanto, aí, sei lá, ele tá para se aposentar e definem que não, é o seguinte, vamos anular tudo isso aí porque a gente descobriu agora que, na verdade, foi ilegal. Então não pode. Passou 5 anos, decadência do direito de anular por parte da administração. Só lembra disso, tá? Decadência e segurança jurídica se amam. Referente aos princípios da administração pública, assinale a opção correta. Tendo em vista o caráter restritivo da medida, é necessária lei formal para coibir, para proibir a prática de nepotismo no âmbito da administração pública, tornando-se inviável, assim, sustentar talóbice com base na aplicação direta dos princípios previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Essa questão é muito parecida com alguma coisa que a gente já viu anteriormente, talvez no primeiro vídeo, e a gente sabe que essa questão está errada. Lembra que não é preciso ter uma lei específica contra o nepotismo para que a gente entenda que o nepotismo é errado? Lembra que os princípios ali da moralidade e da impessoalidade já nos mostram que o nepotismo, né, já nos indicam que o nepotismo não deve ser uma prática dentro do serviço público, porque você vai estar ali beneficiando teu parente, vai estar agindo ali com desvio de finalidade. Então, a letra A não está correta, não. A gente quer a correta, vamos continuar em busca dela. Entre os princípios... Onde eu estou, meu Deus? Entre os princípios da administração pública previstos expressamente na Constituição Federal, encontram-se o da publicidade e da eficácia. Ai, eficácia. A gente pode confundir as coisas, mas eu vou falar o LIMP aqui de novo e você vai me dizer por que essa questão está errada. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência e eficácia não são a mesma pessoa, essa questão aqui está errada. Letra C. É inviável impedir, excepcionalmente, o desfazimento. Meu Deus do céu, são muitas anulações. Vamos prestar atenção no que está sendo dito aqui. Ó. É inviável impedir. Não dá para impedir. Não, é viável, desculpa. Dá para impedir. Dá para impedir. É possível impedir o desfazimento de um ato. É possível impedir que um ato seja desfeito, em caso excepcional, a princípio, contrário ao ordenamento jurídico, que vai contra a lei. Então, é possível impedir que um ato ilegal seja desfeito de forma excepcional, né? Com base no princípio da segurança jurídica. Essa questão tá certa, essa demônia aqui tá certa. Ela tá falando é o seguinte, teve a decadência, não dá mais para voltar. Lembra? É justamente o caso do servidor público lá que foi colocado de forma ilegal, assim, identificou-se que houve alguma coisa de ilegal no processo em que ele participou, mas aí não prescreveu o tempo, então não pôde considerar ilegal, não pôde anular. Tá dizendo isso aqui, no fim das contas. Você entendeu essa malvadeza? Letra D. O princípio da autotutela consiste na obrigatoriedade de o agente público, independentemente da sua vontade, sempre defender o ato administrativo quando impugnado juridicamente em face da indisponibilidade do interesse defendido. Gente, nada a ver com nada. Olha só, a autotutela é a administração pública, viu? Nossa, errei aqui. Então eu vou corrigir. Isso é autotutela. E justamente não precisa nem ele ser, como chama? Provocado judicialmente. É justamente para evitar isso, inclusive, porque daí essa situação que está legal aqui não vai para o poder jurídico para ficar atolando o jurídico lá de trabalho. Ele mesmo resolve aqui, pronto, acabou, tá tudo certo. Então, a autotutela não é que o administrativo, o servidor, vai ter que obrigatoriamente defender uma coisa que está ilegal e que ele sabe que está ilegal, porque
o interesse público é que ele defenda a todo custo. Não é isso. A autotutela é a administração pública identificar um erro e ir lá e corrigir. A gente já sabe disso, você não ia cair nessa. Letra E. O devido processo legal não é preceito a ser observado na esfera administrativa, mas apenas no âmbito judicial. Como a gente já viu anteriormente, a administração, né, a administração pública, ela pode sim corrigir ela mesma, né, por exemplo, fazer esse processo legal. Ela não é impedida, não. Não é só o judicial que pode fazer isso. Então a letra E está errada. Vamos para a 38? Assinale a opção que apresenta corretamente os princípios constitucionais de natureza ética. Eficiência é um princípio ético e moral que se acentua a partir da década de 70, associado à reivindicação geral de democracia administrativa, e significa dar transparência às ações de governo. Gente, eficiência, a gente está falando de dar transparência? Quem é que dá transparência? Publicidade, né? Você sabe disso, eficiência é fazer mais com menos. Então, essa daqui está errada. A gente quer certa? O que a gente quer? A opção que apresenta corretamente. A gente quer certa, beleza. Letra B. O princípio da publicidade diz respeito ao direito do cidadão de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo e geral. Letra B é a nossa opção, mas vamos ler as outras. O princípio da continuidade justifica a proibição de greve, eu adivinho, dos servidores públicos, conforme Constituição de 88, que remete à lei específica às punições e penalidades advindas de greve. Gente, ela não proíbe, o que ela faz? Eu ouvi você dizer, ela restringe, é isso mesmo. Ela restringe a greve, o princípio da continuidade, mas ela não proíbe a greve. Letra C. O princípio da continuidade justifica a... Letra D. Segundo o princípio da impessoalidade, o órgão público pode agir por fatores pessoais e subjetivos, dando cumprimento aos princípios da legalidade e isonomia que rege o direito administrativo. Gente, claro que não, né? Não é por fatores pessoais e subjetivos. A gente já viu isso, você não erra isso de forma alguma. Letra E. O princípio da moralidade administrativa obriga que todo funcionário público haja conforme lei, utilizando eficazmente o erário público proveniente de impostos pagos pelo cidadão. Gente, aqui o erro é porque ele está falando de moralidade e lei. Lembra que nem sempre a moralidade vai estar escrita, né? Um ato vai estar ali expressamente dito que ele foi moral ou não, porque, como a gente falou em algum vídeo, acredito que foi no primeiro, que uma coisa é a moralidade, outra coisa é a legalidade. Nem sempre a moralidade está escrita, porque se a gente fosse restringir para tudo que está escrito, tudo que está positivado, a gente ia cair na legalidade, como disse pra gente o Lucas Furtado. Eu falei até que ele era inteligente, não viu que tinha tido essa ideia, mas sim ele, enfim. 39. São exemplos da aplicação do princípio da impessoalidade, exceto, que é o que não tem a ver com a impessoalidade. Licitação tem, é tipo um concurso das empresas, né? Concurso público é o concurso público que eu e você vamos fazer, eu já até falei aqui em algum outro vídeo, acredito que o primeiro também, que nós devemos a impessoalidade, que seja feito aí concurso público no qual todos nós iremos passar aqui. Precatório, já falamos de precatório também, lembra? Quando o Estado precisa pagar porque ele perdeu em algum processo em que ele foi processado, daí ele perdeu e ele vai pagar. E por que tem impessoalidade nisso? Porque é de acordo com a ordem que chega, não privilegia ninguém. De acordo com a ordem que chega para o órgão lá que for pagar, é que vai ser pago. Letra D. Otimização da relação custo-benefício. Isso tem a ver com impessoalidade? Otimizar a relação custo-benefício, fazer mais com menos? Quem é que fala disso? Eficiência, muito bem. Te ouvi daqui. Letra E. Ato legislativo perfeito. Lembra o que é isso? Eu já falei. Lembra do teu prédio na praia de 6 andares, mas que depois foi permitido fazer apenas prédios de 3 andares, mas você está tudo bem, porque seu prédio foi feito antes que essa lei tivesse sido aprovada. Portanto, impessoalidade tem sim a ver com ato legislativo perfeito.
40 daquelas questões enormes que deixam o vídeo ficar grandão. O vídeo já está bem grande, na verdade, 24 minutos a gente está aqui. Eu quero ir até 45. Tenha calma, fique comigo. Fica junto comigo, não vai embora. 40. Considerando o direito administrativo brasileiro, encontra-se informado por princípios. Examine os itens a seguir. A gente quer o quê? A gente quer os incorretos, né? Tudo bem, vamos lá. Número 1. Em atenção à necessidade de se preservar os padrões de modalidade no serviço público, sublinha-se a disciplina aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça em resolução regulamentadora de dispositivo constitucional, pelo qual ficou expressamente vedada a condenável prática do nepotismo. Tá correto, é isso mesmo. 2. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é princípio geral do direito. Beleza? Nesse diapasão, como expressão dessa supremacia, a administração, por representar o interesse público, tem a possibilidade, nos termos da lei, de constituir terceiros em obrigação mediante atos unilateral. Perfeitamente, é isso mesmo. O Estado pode mandar o particular, né, fazer aí o ato que ele quiser. Que ele quiser não, o que ele está positivado, como disse o negócio. Lembra? Poder de império? Eu falei disso em algum vídeo já, eu acho. Se não falei, em algum momento vou falar, mas é mais ali para constitucional. 3. Até agora esses dois aqui estão certos, viu? O princípio da impessoalidade aparece expressamente mencionado na Lei 9.784 de 89. Ele não aparece não, lembra que ele está no LIMP? Ele aparece no artigo 37 ali da Constituição Federal mesmo, abrangendo a presunção de verdade e de legalidade que devem nortear atos praticados pela administração pública. A 3 não está certo e ela não está certa em outra coisa. Assim, se você dissesse, mas como é que eu vou saber que eu não sei que está na lei tal expressamente? Tudo bem, mas nem é o princípio da impessoalidade que a gente está falando aqui. Porque o que fala de presunção de verdade é o princípio da presunção de legalidade. Presunção de verdade e de legalidade é o princípio da legitimidade, na verdade, me desculpa. O que fala de presunção de verdade e legalidade é o princípio da legitimidade e não da impessoalidade. Então, isso aqui está errado nesses dois pontos. Porque não está expresso nessa lei, está na Constituição, e porque não seria esse o princípio, mas sim o da legitimidade. A 3 está errada, a gente soma aqui, né? A quantidade de itens. Não, é só a quantidade de itens. Então, é um item, por enquanto. Por enquanto, letra A, então. 4. Quanto ao princípio da continuidade de serviço público, entende-se a possibilidade para quem contrata com a administração pública de invocar, que é isso? De invocar a exception non adplente contractus. Como está o latim de vocês, gente? Eu garanto que o meu está bem errado. Só consigo falar mesmo o vingar de Leviosa. Seguinte, mas isso aqui quer dizer exceção de não contrato, exceção de não cumprir o contrato, que tenham por objeto a execução de serviço público. É o seguinte, quando você contrata uma empresa, você, pessoa normal, você contrata aí uma empresa para fazer um serviço aí na tua casa. Daí vocês assinam um contrato, ele vai fazer o tal serviço e você vai pagar por isso. E ele vai fazendo isso por um prazo de 1 ano, por exemplo. Se você deixa de pagar, o que a empresa faz? Ela deixa de prestar o serviço, certo? Mas quando é o Estado que contrata, se o Estado deixa de pagar, a empresa não pode deixar de fazer o serviço. A empresa tem que continuar fazendo o serviço e processar o Estado judicialmente para que seja pago aquilo que está sendo devido a ela, por causa, inclusive, aí da continuidade do direito, da continuidade da atividade pública, enfim. Então, quando é um contrato entre o Estado quando está sendo prestado um serviço para o Estado, né, não existe não é invocado esse exception non adplente contratos aí, sei lá como é que fala esse negócio.
por causa dessa situação que eu acabei de dizer. Ele tem que continuar prestando serviço e pedir esse pagamento via judicial. Então, a 4 aqui também está errada. 3 e 4, por enquanto, 2 itens. Tem 2, letra E, por enquanto, mas vamos dar uma olhada aqui na 5. O princípio da segurança jurídica, disposto na Lei 9.784 de 99, justifica-se pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação em caráter normativo, vedando, ou seja, proibindo assim a aplicação retroativa. Gente, é verdade isso aí, é verdade esse bilhete, porque, como a gente já falou até anteriormente, realmente a interpretação da administração pública ela muda com certa facilidade, é um pouco comum que isso aconteça. Então, para que o beneficiado com isso, né, o administrado que for beneficiado com algum ato, não seja aí abruptamente, perca um direito de forma abrupta, de fato existe aí o quê? A decadência que anda de mão dadas com quem? Segurança jurídica. Então, a segurança jurídica ela visa realmente preservar o direito, ou seja, ela visa preservar o direito quando a lei muda, assim, do nada. E muda dentro do prazo ali de 5 anos, né? Se dentro de 5 anos vai mudar mesmo. Mas se passar esse período, aí é assegurado, pode invocar aí o princípio da segurança jurídica. Então a gente fica com a letra E mesmo. 41. Nos termos da lei, a administração pública federal observará, em se tratando do processo administrativo, os princípios específicos, exceto princípio da segurança jurídica, existe isso. Princípio da razoabilidade, tem também. Princípio da eficiência, sim, está no LIMP. Princípio da insignificância, nunca ouvi falar, portanto não pode ser essa aqui é a exceção, né? Mas é a nossa alternativa. Princípio da motivação, que fala de justificar tudo que ele faz, né? Então é a nossa opção, a letra B mesmo. Deixa eu seguindo aqui com a minha apostila também. 42. Considerando as atuais demandas da sociedade moderna e a necessidade de atendimento dessas por parte do poder público, emerge a necessidade de adaptação e adequação do moderno administrador e dos órgãos de controle interno e externo, que aos poucos abandonam a visão tradicional, centralizada e hierarquizada e de toda e qualquer atuação estatal dependente de lei. Com base nessa afirmação, assinale a assertiva correta. Não se admite, no exercício da administração pública moderna, a informalidade. Gente, o que seria isso aqui de informalidade? É fazer algo que não está escrito, que não está ali na lei, positivado, assim, ó. Isso admite sim. Na administração pública moderna pode sim cometer alguma coisa que não está na lei, que não está... mas como assim não está na lei? Calma, não é... Seguinte, por exemplo, o exemplo que o Lucas Furtado dá pra gente é que o MEC, né? Deixa eu só lembrar exatamente como ele falou disso, que ele falou bem melhor do que eu vou poder explicar aqui. Certo grau de informalidade é admitido. Só quero ver como era. Se foi o MEC que ele fala. Ah, tá. Só não vai poder quando... Mas eu quero saber aquele da escola. Ah, tá. Não. Aqui ele fala dos jornais e revistas mesmo. É verdade. Não se admite no exercício da administração pública moderna a informalidade. Por exemplo, existem órgãos que contratam o serviço de jornal e revista e essas coisas. E não está escrito na lei especificamente que ele pode ir lá e contratar para receber jornais e revistas. Mas é uma coisinha, entendeu? Então, está liberado. Porque isso não cria novos direitos para ninguém e nem cria novas exigências do Estado para alguém. Então, nesse caso,
se admite, mas assim, é uma coisa restrita, há restrições. Então, quando fala que não se admite, está errado. Letra B. Informalidade na atuação administrativa é sinônimo de discricionariedade. Não é bem assim. Porque a informalidade, ela acontece por causa de uma lacuna na lei, por causa de uma ausência da lei. E a discricionariedade, ela te dá opções legais, ou seja, previsto ali na lei, para que o agente pratique ali um ato. São opções que ele vai ter dentro da lei. Então, a informalidade, ela não é sinônimo de discricionariedade. Uma acontece, né, quando há uma lacuna na lei e a outra não. A outra está ali totalmente embasada na lei. Letra C. A informalidade administrativa não se presta para invadir a esfera privada dos particulares, impondo-lhes obrigações ou restringindo-lhes o exercício de direitos. A letra C está certa, é isso mesmo, né, gente? A informalidade administrativa não pode invadir a esfera privada de forma alguma. Letra D. A evolução da sociedade e da administração pública são irrelevantes no que pertine à reserva legal. Errada, até porque a gente já achou a nossa certa aqui, né? Eu não deixei claro. Mas a letra E está errada porque a evolução da sociedade na administração pública, ela não é irrelevante para a reserva legal, nada disso. Tudo acompanha, tudo cresce junto. A reserva legal pode se mudar de acordo com a evolução da sociedade. Lembra o que é a reserva legal? É porque o Estado ele só pode fazer aquilo que está escrito na lei. Ele não é que nem a gente, eu e você, aquilo que não é proibido nos é permitido. Para o Estado só é permitido aquilo que está escrito. Letra E. Toda prestação de serviços estatais infere no âmbito dos direitos individuais, razão que exige obediência da reserva legal pelo administrador. Nem tudo que é prestação de serviço estatal infere no âmbito dos direitos individuais. Às vezes pode ser os direitos coletivos. Nesse caso aqui sim que tem o negócio ali da escola, né? Qual é o órgão que ele fala? Ele fala do Ministério dos Esportes, que resolve abrir um programa para incentivar os deficientes físicos de praticarem esporte. Não é uma coisa específica na lei que está definida a execução desse programa, mas ele não precisa se houver, né? É importante ressaltar isso. Se houver dinheiro, plano orçamentário que pode ser usado nisso, previsto aí para esse tipo de atividade, ele não precisa passar pela lei especificamente esse assunto, vou fazer um programa para incentivar deficientes, não, entendeu? Então, e é um serviço que atinge a todo mundo. E lembrando que a reserva legal eu tinha acabado de falar, por isso eu não mencionei de novo, né? Mas é que o Estado só pode fazer aquilo que está escrito. 43. Os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade vinculam-se originalmente à noção de administração vai ser burocratizada. A gente ainda não falou disso direito, né? Acho que a gente vai falar mais pra frente. Mas só para lembrar, a patrimonialista, só pra gente saber um pouco aqui, a patrimonialista, ela é aquela que tem corrupção, que tem nepotismo direto. Patrimonialista é quando tratam o Estado como coisa privada e não pública. Esse era o caso do patrimonialista. Ela evoluiu para burocrática, foi quando teve uma organização. E aí a gente fala muito de legalidade e de moralidade. E a burocrática, por sua vez, vai dar origem aqui à gerencial. A gerencial já é aquela que fala mais de eficácia, né? De ser eficiente e tal. Mas a nossa questão aqui é a burocrática. A gente vai explorar isso aqui em outros vídeos. Tratando-se de poder de polícia, sabe-se que podem ocorrer excessos na sua execução material. Por meio de intensidade de medida maior que a necessária para a compulsão do obrigado ou pela extensão de medida ser maior que a necessária para a obtenção dos resultados,
ilicitamente desejados. Para limitar tais acessos, impõe-se observar especialmente o seguinte princípio. Para evitar o excesso aí do poder de polícia, para que não deem uma punição enorme para algo que não valia tanto assim ou qualquer coisa nesse sentido. A gente vai estar obedecendo a legalidade? Não. Finalidade? Não. Proporcionalidade? Sim. Fácil, né? Tranquilo, né? Tomara que caia assim no nosso concurso, não é verdade? 45. A finalidade, lembra o que é a finalidade? Quando a gente visa atender o interesse público. Como elemento essencial à validade dos atos administrativos, é aquele reconhecido como mais condizente com a observância pela administração do princípio fundamental da 45. Finalidade vai ter a ver com a legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência ou economicidade. Economicidade e eficiência, elas estão ali juntas, né? Moralidade, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que a finalidade, ela tem tipo 3 elementos, assim, né? O primeiro deles é a isonomia. Lembra igualdade? Igualdade entre os iguais? O segundo deles é a finalidade. Por isso que impessoalidade vai ser a nossa questão aqui. E o terceiro é a vedação, ou seja, a proibição da promoção de pessoa física, de pessoa de particular, de interesse particular. Então, impessoalidade, ela está ligada à finalidade, que é atender o interesse público. Lembra? Já que é atender o interesse público e não de uma pessoa, e não de um grupo. Então, a gente está falando aqui de impessoalidade. A gente deve fazer isso observando a moral? Sim, deve. Mas nesse caso era a impessoalidade mesmo, que leva isso aqui, tem que ter isso aqui, né? Tem que ter moralidade, mas era a impessoalidade nesse caso aqui. 45, a gente fechou esse bloco e já tem, meu Deus, esse é o vídeo mais longo de todos os tempos. Mas é isso mesmo, até depois.